O Zelensky fez uma entrevista coletiva com vários jornalistas da América Latina e ele ressaltou muito a falta de apoio de países da região à Ucrânia. Ele cobrou mais iniciativa, disse que esses países não mandaram armas, não se comprometeram com apoio direto à Ucrânia, ficaram ali naquele meio do caminho, de certa forma, dialogando e mantendo esse diálogo bastante aberto com a Rússia, que a gente sabe que é uma potência de influência muito importante na região, mas o Zelensky tentou chamar esses países para o lado dele, enquadrando a posição da Ucrânia como uma coisa que países da América Latina conhecem bem, como ele mesmo disse, né? A guerra contra o colonialismo. Ele meio que equiparou a Rússia aos colonizadores da região. Chegou a dizer assim, vocês sabem perfeitamente quais são as consequências do colonialismo, sabem perfeitamente do que eu estou falando, e citou como exemplo o fato de que a Rússia pega cereais da Ucrânia e exporta para outros países, inclusive da América Latina, como se fossem uma produção russa. Disse que os russos destruíram as siderúrgicas da Ucrânia e com isso a produção de produtos importantes para a economia do país acabou. Enfim, ele fez aí uma tentativa de criar uma ponte histórica entre a experiência atual da Ucrânia frente à Rússia e a experiência histórica desses países da América Latina e, por que não dizer, atual ainda, né, em relação aos seus colonizadores. Ele elogiou muito o Brasil, viu? Falou que é um país pacífico, que é um país muito mais respeitado do que a Rússia hoje internacionalmente, mas, como você disse, também falou diretamente do presidente Lula. Ele quis elogiar o Brasil de certa forma, dizendo, vocês podem mais que isso. Provocou o presidente, dizendo que espera que ele tenha opinião própria, porque os pensamentos dele coincidem muito com os de Putin. E completou que as declarações que o Lula vem fazendo em relação a ter um maior diálogo, a chamar a Rússia para a mesa, não ajudam em nada a trazer a paz. Lembrando que o Lula falou várias vezes em intermediar um acordo entre Ucrânia e Rússia, mas o próprio Zelensky não quer conversa enquanto as tropas russas não saírem do território ucraniano. E isso, gente, como a gente viu aí nesse comentário do Jamil, parece cada vez mais distante. O que a gente tem visto nos últimos dias é o contrário, é uma escalada da guerra. Inclusive, tem muito analista falando em uma guerra que pode durar anos e anos, falando em uma guerra talvez de gerações. A questão é, o Putin vai ter apoio interno para isso ou não? Porque a durabilidade da guerra e a possibilidade de as tropas russas saírem do território ucraniano no curto prazo é nula, não existe. Então, enfim, em resumo, o que o Zelensky propôs é que esses países pelo menos apoiem a Ucrânia com ajuda humanitária. Por exemplo, limpando campos de minas, reconstruindo cidades, lutando contra a insegurança alimentar, coisas que, segundo o Zelensky, fazem parte da experiência recente desses países. Foi basicamente essa a conversa e basicamente esse o tom do Zelensky, que é um tom aí de provocação, mas de certa forma uma provocação querendo chamar a atenção, já que esse assunto ficou um pouco sumido também da narrativa do presidente Lula nos últimos meses.